Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam todos bem e vamos continuar então o estudo do direito eleitoral, tratando neste bloco e no próximo bloco, serão 2 blocos, então tratando dos recursos eleitorais. É bem verdade que quando nós vimos as questões, os blocos do processo civil eleitoral, quando a gente estudou a representação eleitoral do artigo 96, quando a gente estudou a AIGE, quando a gente estudou a AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, nós já tratamos, naqueles blocos específicos, a gente já tratou de recursos eleitorais. Mas enfim, nós vamos complementar então esse tema, tema dos recursos eleitorais, tratando então nesse bloco e no próximo dos artigos 257 a 282 do Código Eleitoral. Então lá nos artigos 257 a 282 do Código Eleitoral, nós encontramos o tema, né, recursos eleitorais tratado. Então percebam que nós estamos aqui na primeira parte, né, o primeiro bloco que nós vamos falar dos recursos eleitorais, para começarmos então com a regra envolvendo os recursos, que é a seguinte: na verdade eu já falei, mas estamos aqui ratificando e reiterando que os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Então, recursos eleitorais não têm efeito suspensivo, tem apenas o efeito devolutivo, que é aquele efeito que devolve a matéria para um novo julgamento perante o Poder Judiciário, mas como ele não tem efeito suspensivo, não fica suspensa a eficácia da decisão recorrida, justamente em razão da ausência do efeito suspensivo. E daí decorre o seguinte, que está escrito aí no parágrafo seguinte: a execução de qualquer acórdão será feita imediatamente. Por que será feita imediatamente? Justamente porque os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Então a execução será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia do acórdão. Então, uma coisa é decorrência lógica da outra. Como os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo, a eficácia da decisão, a decisão recorrida, ela é cumprida imediatamente, executada imediatamente, justamente em razão da ausência do efeito suspensivo. Exceções, então há situações, a regra é que os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo, mas há exceções, há situações em que o recurso terá efeito suspensivo. Então, o recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por tribunal regional eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Então vejam que a regra é o não efeito suspensivo, mas as exceções, que são essas postas aqui expressamente, caso de cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato, nesses casos o recurso sim terá efeito suspensivo. O tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança. Então aqui a questão é a seguinte: como em casos excepcionais haverá o efeito suspensivo, ao haver esse efeito suspensivo, o processo, já dado pela própria lei, né, o processo ganha prioridade no julgamento pelo tribunal, à exceção dos habeas corpus e dos mandados de segurança. Então, é isso que trata esta norma aqui. Prazo recursal: sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Então, no silêncio, o prazo do recurso eleitoral será de 3 dias. Quando a lei quer um prazo diferente, a lei vai dizer, a resolução vai dizer, como, por exemplo, os recursos na representação do artigo 96. Então, lá na representação do artigo 96, o prazo de recurso é de 24 horas, ok? Então, ou um dia, na verdade, não 24 horas. Um dia será o prazo
do recurso. E isso está posto em norma específica. Sempre que não houver norma específica, ou seja, no silêncio, entende-se que o prazo de recurso será de 3 dias. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. Então, prazos preclusivos, quando for matéria constitucional, não será prazo preclusivo. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo. Então, isso aqui também é uma norma específica para entender o seguinte, para entender o parágrafo anterior. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. Então, aí o raciocínio seria o seguinte, então quando tem matéria constitucional, eu não preciso cumprir o prazo recursal. Claro que eu preciso, sempre precisarei, que é o que está escrito no parágrafo posterior, aqui nesse terceiro parágrafo. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo. Então, prazo recursal sempre tem que ser respeitado. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto. Então aqui o exemplo seria o seguinte, vamos imaginar que eu perdi o prazo para recorrer de uma inelegibilidade constitucional em um registro de candidatura. Se eu perdi o prazo, eu perdi o prazo. Mas aí eu vou poder, eventualmente, trazer de volta essa discussão no recurso contra a expedição de diploma que nós já vimos. Então aí seria uma nova oportunidade, vai ser reaberto o prazo para o manejo do RSED e aí no RSED eu vou voltar a essa discussão. Recurso em primeira instância, então o processo está lá na primeira instância, está lá na zona eleitoral e aí vem a seguinte norma, dos atos, resoluções ou despacho dos juízes ou juntas eleitorais, também chamadas de juntas apuradoras, as juntas eleitorais, também conhecidas como juntas apuradoras, caberá recurso para o Tribunal Regional. Então, de qualquer decisão, resolução, despacho de juízes eleitorais ou de juntas eleitorais, caberá recurso para o Tribunal Regional Eleitoral respectivo. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada. É claro que para recorrer eu preciso fundamentar, o recurso será apresentado em petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. Então, podem ser juntados no recurso novos documentos e esta petição dirigida ao juiz será devidamente fundamentada como qualquer recurso. No processo civil é assim também. Quero recorrer, tenho que fundamentar, o recurso será apresentado pelo juiz ou ACO e, a depender do recurso, o próprio juiz ou ACO vai julgar. Se for embargos de declaração, por exemplo, é o próprio juízo da primeira instância que vai julgar. Se for um recurso, entre aspas, e aqui uma apelação, aí eu interponho na primeira instância e aí vai ser julgado na segunda instância. Falo apelação entre aspas porque aqui no eleitoral nós não usamos muito a expressão apelação. A gente usa a expressão recurso eleitoral, recurso inominado e assim por diante. Na verdade, pouco importa, isso também já falei para vocês, o nome do recurso, o que importa é o prazo correto. Então, ainda que eu chame o meu recurso de apelação, apelação eleitoral, de repente, não tem problema nenhum, desde que eu respeite o prazo, que no silêncio, como a gente já viu, o prazo será de 3 dias para o manejo do recurso eleitoral. Contrarrazões. É claro que se foi apresentado um recurso, o recorrido será intimado então para apresentar as suas contrarrazões, que é a resposta ao recurso. Então, recebida a petição do recurso, recebido o recurso, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecidos para sua interposição, oferecer contrarrazões, acompanhada ou não de novos documentos. Então, aqui também é interessante. Qual é o prazo de contrarrazões? É o mesmo prazo do recurso. Então, se o prazo do recurso é de 1 dia,
contra-razões 1 dia. Se o prazo de recurso 3 dias, contra-razões no mesmo prazo estabelecido para a sua interposição, que é o que está posto aí no material de apoio. É claro, tem que haver isonomia entre as partes do processo. O autor não pode ter mais prazo que o réu, o recorrente não pode ter mais prazo que o recorrido e vice-versa. O recorrido não pode ter mais prazo que o recorrente. Os prazos têm que ser o mesmo prazo para as diferentes partes, é o que está posto aqui, prazo igual ao estabelecido para a interposição do recurso. Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 horas para falar sobre os mesmos, sobre os documentos novos juntados. Então, eu recorri, foram apresentadas contra-razões. O recorrido, nas contra-razões, juntou documentos novos. Eu serei intimado, então o recorrente será intimado para se manifestar sobre esses documentos novos no prazo de 48 horas. Envio dos autos ao tribunal. Findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que se fundar, sujeito a multa de 10% do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar sua decisão. Vejam que aqui o juiz fica sujeito à multa se ele retardar a subida do processo, e a subida do processo tem que acontecer dentro de 48 horas. Então, razões recursais contra razões recursais, 48 horas para o processo subir ao Tribunal Regional Eleitoral. Este é o prazo que o juiz tem para mandar o processo para cima, sujeito à multa. Então, se não cumprir o prazo, sujeito à multa por dia de retardamento. Eu nunca vi isso aqui na prática, mas na teoria, que é o que nos importa aqui, o fato é que tem, então, esse prazo para mandar o processo para cima e tem essa multa por dia de retardamento, salvo se ele reformar a sua decisão, que seria aqui o juízo de retratação. Então, se o juiz se retratar, é claro que ele não vai mandar o processo imediatamente para cima. Ele se retratou e aí o que acontece? É o parágrafo posterior. Se o juiz reformar a decisão recorrida em juízo de retratação, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer suba o recurso como se por ele interposto. Percebam que está esse ele aqui com acento circunflexo, né? Se não me engano é o nome desse acento aqui, faz tanto tempo que eu nem me lembro bem o nome do acento, mas acho que está com acento por quê? Porque são os termos da lei. Na verdade, aqui é o Código Eleitoral é da década de 60, de 65, portanto eu estou mantendo mesmo os acentos que já foram extintos aí da nossa língua portuguesa. Então o que acontece aqui é o seguinte: houve juízo de retratação, recorrente recorreu, recorrido apresentou contra-razões e o juiz reformou a sua própria decisão em juízo de retratação. O que acontece? O recorrido poderá requerer que o processo suba, que o recurso suba, como se por ele interposto. Então aí nós vamos ter uma troca de posição. Quem era recorrido passa a ser recorrente, quem era recorrente passa a ser recorrido. Por quê? Por conta do juízo de retratação que acabou sendo feito. Então aí o processo chegou no tribunal, nós temos a questão da ordem do processo no tribunal. O processo subiu e já está no tribunal. A regra aqui é a seguinte: no Tribunal Regional, nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no 270 do Código Eleitoral, que é o que está embaixo aqui, são as exceções, né? Então a regra é que lá no tribunal não pode ser juntado nenhum documento. Os documentos que tinham que ser juntados teriam que ser juntados na primeira instância. Então a regra é que na segunda instância, no tribunal, não podem ser juntados outros documentos. Esta é a regra. Exceções, vamos ver aqui. Se o recurso versar sobre coação, fraude,
abuso do poder econômico ou político, ou emprego de processo de propaganda, ou captação de sufrágio vedado por lei, dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator do Tribunal Regional deferir-la em 24 horas da conclusão, realizando-se ela no prazo improrrogável de 5 dias. Ou seja, para casos excepcionais, esses casos apontados no material de apoio e no próprio Código Eleitoral, expressamente apontados no Código Eleitoral, aí pode haver uma instrução probatória no recurso. Então, instrução probatória recursal. Esta não é a regra, esta é a exceção. A regra é que nós não temos instrução probatória no recurso, em sede recursal. A exceção é que para esses temas de coação, fraude, abuso do poder econômico, etc., pode ser aberta aí uma fase instrutória em grau recursal, ok? Que é a exceção do artigo 270 do Código Eleitoral, que é o que está aqui. Então são essas as exceções quando pode ser realizada uma instrução probatória em grau recursal. Continuando, os recursos serão distribuídos a um relator em 24 horas. Então, a partir do momento que o processo chega, que o recurso chega, né, que o recurso sobe ao tribunal, ele é distribuído a um relator por sorteio, e isso ocorre no prazo de 24 horas. Feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal abrirá vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, que deverá emitir parecer no prazo de 5 dias. Então, vai ter o parecer lá da Procuradoria Regional Eleitoral. O recurso subiu para o tribunal. Lá no tribunal é sorteado um relator em 24 horas. Uma vez sorteado o relator, o processo é encaminhado então para a Procuradoria Regional Eleitoral para oferecer parecer no prazo de 5 dias. Se a Procuradoria não emitir o parecer no prazo fixado, quer dizer, no prazo de 5 dias, então nós temos aqui uma omissão da Procuradoria, poderá a parte interessada requerer a inclusão do processo na pauta, devendo o procurador, nesse caso, proferir parecer oral na assentada do julgamento, na sessão do julgamento. Então aqui é o seguinte: o Procurador Regional Eleitoral tem 5 dias para dar parecer. Se ele não der o parecer dele em 5 dias, o que a parte pode fazer? Requerer que o processo seja incluído em pauta de julgamento mesmo sem o parecer, e aí o parecer da Procuradoria será um parecer oral que vai ser dado no momento do julgamento, na sessão de julgamento. Ou seja, vamos atropelar a Procuradoria, é mais ou menos isso que está no Código Eleitoral. Vamos atropelar a Procuradoria porque ela tinha 5 dias de prazo para apresentar o parecer, não apresentou, então segue o jogo, segue o processo, não dá para ficar esperando o parecer da Procuradoria, a Procuradoria que emita o seu parecer, então, oral, no momento da sessão. O relator devolverá os autos à Secretaria no prazo improrrogável de 8 dias, então o relator terá aí 8 dias para apresentar o voto dele, prazo improrrogável, vejam, de 8 dias. Então, o processo chegando no tribunal terá 8 dias para o relator apresentar, preparar o voto dele, né? Então, a Secretaria, no prazo improrrogável de 8 dias, para, nas 24 horas seguintes, ser o caso incluído na pauta de julgamento do tribunal. Então, vejam que tem prazo para tudo. Prazo para parecer, prazo improrrogável de 8 dias para o relator preparar o voto dele, e mais o prazo de 24 horas seguintes para o caso ser incluído na pauta de julgamento. Tudo com prazo, para poder o processo começar e terminar. Pena que isso não existe no Código de Processo Civil, mas aqui no Código Eleitoral nós temos. Tratando-se de recurso contra expedição de diploma, ou RCED, os autos, uma vez devolvidos pelo relator, serão conclusos ao juiz imediato em antiguidade, como revisor, o qual deverá devolvê-los em 4 dias. Então, em se tratando de RCED, nós temos aqui um detalhe a mais, que é a figura do revisor. Então, se nós estamos tratando de RCED, recurso contra expedição de diploma, tem o relator
e tem o revisor. Então, depois que o processo passou pela mão do relator, que terá 8 dias para preparar o voto dele, o relator devolve o processo é encaminhado para o revisor, que precisará devolver o processo em 4 dias. Então, o revisor terá 4 dias para revisar o processo já com o voto do relator. As pautas serão organizadas com o número de processos. Vejam que aqui essa questão é bem burocrática, né? As pautas serão organizadas com o número de processos que possam ser realmente julgados naquela determinada sessão, obedecendo-se rigorosamente à ordem da devolução dos mesmos à secretaria pelo relator ou revisor, nos recursos contra a expedição de diploma, ressalvadas preferências determinadas pelo regimento do tribunal. O que quer dizer aqui o Código Eleitoral? Tem uma fila, essa fila precisa ser observada. Então, os processos entram numa fila e o processo que está no final da fila não pode furar a fila e ser o primeiro a ser julgado. Então, essa fila, esta ordem precisa ser respeitada. E o que está posto aqui também é que as pautas serão organizadas de uma forma em que eu inclua o número de processos que seja possível julgar naquela determinada sessão. Não adianta eu ter uma pauta de 200 processos se eu não vou conseguir, Tribunal Regional Eleitoral, não vou conseguir julgar esses 200 processos naquela sessão. Então, mais ou menos a Secretaria do Tribunal já sabe quantos processos o tribunal consegue julgar por sessão. Não sei se são 20, são 30, são 50. Essa é uma questão interna do tribunal, de cada Tribunal Regional Eleitoral. Então, o número de processos vai ser pautado de acordo, a quantidade de processos será incluída na pauta de acordo com a capacidade de julgamento de cada tribunal. É isso. Terminamos, então, esta primeira parte dos recursos eleitorais. A gente fica por aqui. No próximo bloco, a gente vai, então, retomar e finalizar a parte dos recursos eleitorais. Até lá!